A graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 47 do livro de Isaías. Veremos aí Isaías e a queda da Babilônia. O livro de Isaías tem 66 capítulos e nós estamos no capítulo de número 47, na quarta parte, pois nós dividimos o livro de Isaías em 4 grandes blocos. E nós estamos vendo o quarto bloco, que é Isaías e o julgamento babilônico, que começou no capítulo 40 e vai até o capítulo 66. Dentro dessa parte, nós estamos vendo os 2 instrumentos de Deus para a restauração, e um desses instrumentos é o plano de Deus para Ciro. Ciro, como já falamos, imperador da Pérsia, contemporâneo de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, de Ester, de Mordecai, é também mencionado por seu próprio nome. Incrível, algo espetacular demais, que tem, assim, intrigado estudiosos, e alguns céticos têm afirmado que Isaías nem foi escrito na época que se fala, mas depois do exílio, por causa das implicações ao longo de toda a passagem. Ciro já fora mencionado em 41:1 e nos versículos seguintes, e ele seria o pastor de Deus para o seu povo, o ungido de Deus, aquele a quem Deus levantaria, uma ave de rapina do Oriente que realizaria os propósitos de Deus, o aliado escolhido de Deus contra a Babilônia. Além dessas referências explícitas, a questão da escolha de Ciro por Deus está implícita em vários pontos desses capítulos, como teremos ou estamos tendo a oportunidade de vermos em riqueza de detalhes. Esse plano de Deus para Ciro pode ser dividido também em 8 partes para melhor entendimento do texto e também do seu contexto. Nós estamos vendo a parte G dessas 8, que é o julgamento contra a Babilônia, no capítulo de número 47, dos versos de 1 a 15. Eu sou o pastor Daniel Deusdete das Semeadores. Todos os dias estamos aqui com essa palavra de Deus, de busca ao Deus que se deixa achar. Nós estamos aqui em adoração ao Deus que nos criou, que nos formou, que veio e que voltará. Estamos aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nosso projeto com a Bíblia começou em 2016 e será concluído em 2019. Seria interessante você abrir esse capítulo 47 para fazer uma leitura prévia. Assim você vai entender bem o que estamos falando. Também você pode escolher entrar em nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Então vejamos a parte G, julgamento contra a Babilônia. Neste capítulo, veremos o julgamento contra a Babilônia. Seria Deus capaz de levar adiante seu plano com relação a Ciro? A resposta positiva leva a um oráculo que garante a queda da Babilônia. Muitos duvidavam de que Deus poderia mudar um quadro desses e que estava ali por pura vontade soberana de Deus. Antes criam que ali estavam porque Babilônia e seus deuses tinham prevalecido contra todos os outros deuses, inclusive contra o Senhor. Então havia esse pensamento de que eles eram os fortes e os poderosos, e não que isso era plano de Deus, do soberano Deus, governante sobre todas as nações e reinos. O que nós vemos nos primeiros 4 versículos é que Babilônia, a senhora dos reinos, verso 5, seria ordenada a descer do seu trono e a tornar-se escrava. A sua queda seria tão fantástica que jamais se ergueria novamente. A história nos comprova isso, pois já temos mais de 2.700 anos dela, e a realidade é que jamais mesmo reascendeu para ocupar sua posição inicial de Senhora dos Reinos. Por outro lado, vive o nosso Redentor, cujo nome é o Santo de Israel, verso 4. Sião, a jovem cativa, receberia a ordem de ascender ao seu trono. Houve da parte de Deus muito engaste contra o seu povo, o povo da sua possessão, o qual ele mesmo profanou a aliança e os entregou nas mãos da Babilônia, mas elas não usaram de misericórdia, como se esperaria dela, e até dos seus velhos que estavam cativos, fizeram deles
pesados os seus julgos. Ela, Babilônia, queria ser perpétua e dizia para si mesmo que seria senhora para sempre. Verso 7. Por isso que não se importava com coisa alguma, nem se lembrava do fim delas. O orgulho blasfemo da Babilônia estava baseado no seu desprezo pelas verdades de Deus, que tanto é soberano quanto governava a história e a julgaria pela sua crueldade. Verso 6. Todas as suas estruturas vitalícias não tinham qualquer consideração por Deus. A sua força estava baseada em seu poder, e em seus números, e em seus exércitos de homens e em suas parcerias, as quais eram sustentadas pela opressão. Tal reino não tinha como se autossuster por muito tempo. No verso 8, ela está tão segura de si que chega a dizer que não ficará viúva, nem conhecerá perda de filhos, ou seja, não perderá a esperança no futuro, e que fora dela e fora dela não há outra igual. Isso contrasta com a virgem filha dos versos 1 ao 5, com seu envio para a escravidão e a morte, e com o fato de que somente Deus é sem igual ou incomparável com qualquer outra força ou poder. Aquilo que ela estava segura seria alvo de ataques, pois num só momento, repentinamente, ambas as coisas viriam sobre ela, no mesmo dia, a perda de filhos e a sua viuvez. Em toda a sua plenitude, viriam contra ela. É um anúncio de uma catástrofe repentina no dia do Senhor que a Babilônia seria incapaz de livrar-se ou de se proteger do julgamento de Deus. Semelhantemente também a queda da Babilônia, de Apocalipse, que anuncia que numa só hora viria a sua destruição. Confere lá em Apocalipse, capítulo 18, 10, 17 e 19, os versículos. Sobre ela viria o seu juízo, por causa da multidão das suas feitiçarias e da grande abundância dos seus muitos encantamentos. Isto é uma referência às inúmeras práticas mágicas da Babilônia, por meio das quais ela tentava impor seu poder e manipular os seus inimigos. A Babilônia estava tão arrogante por causa das suas tradições religiosas, mágicas, adivinhações e intelectualidade, que já se autodeificava, e assim ela usurpava o nome de Deus. Verso 10. Mas a sua confiança estava em sua maldade, a qual estava segura que ninguém poderia vê-la, julgá-la ou atrever-se a dizer: o que fazes? Sua autodeterminação dependia dos presságios dos corpos celestes. Daniel 2:10. A palavra profética promete a ela uma surpresa tal que astro nenhum poderia prever e, portanto, um mal viria sobre ela da qual não saberia a origem, não poderia ser previsto. Uma tal destruição cairia sobre ela, que não poderia ser evitada, e repentinamente lhe sobreviria. Seria tão grande a devastação e a desolação que não poderia conhecer. Verso 11. No verso 12, o profeta zomba e desafia ao mesmo tempo para que ela, mediante os seus poderes, pudesse ou prever ou evitar o dano que iria sofrer. Qual seria o proveito das suas consultas? Nenhum proveito de nenhuma serventia, pois tudo era engano e era mentira, em que confiava e estava segura. Embora os astrólogos da Babilônia, versos 13, praticavam a sua arte na tentativa de defender a Babilônia dessas profecias, elas jamais poderiam gerar para eles salvação. O fato era que também haviam se cansado da multidão dos seus próprios conselhos, versos 13. Os seus olhos se voltavam para os agoureiros, para os que contemplavam os astros, para os prognosticadores, mas em nenhum deles havia salvação. Não adianta, era tudo ilusão. Em consequência, verso 14 e 15, seriam como a pagana, onde o fogo as queimaria sem que houvesse salvação. Eles não poderiam salvar-se do poder das chamas, não poderiam se aquentar em suas brasas, nem se assentarem junto ao fogo, pois que cada um iria vagueando pelo seu caminho sem ninguém para salvá-los. Isaías 47 começa dizendo: desce e assenta-te no pó,
ó Virgem filha da Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra nem a delicada. E o verso de número 15 diz: assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém se salvará. Somente no Senhor há salvação. Jonas 1,9. Engana-se quem pensa que o mundo está entregue a si mesmo, ou entregue alguma força ou poder que possa dominá-los, como pensam muitos povos por aí, em seus países. Jesus Cristo, converta nações e povos a ti mesmo, antes da sua gloriosa vinda. É o que nós te pedimos. Amém. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 48 do livro de Isaías. Agradecemos a sua visita. Inscreva-se em nosso canal. Conheça nossa loja virtual semeadores.com.br. Também nossa loja física no centro de Itaguatinga. Todos os dias temos programa de rádio às 8h30. Rádio ossemeadores.com. E também no sábado às 15 horas, Momento Missionário com o pastor Johnny Ramos. Fiquem com Deus. Um bom dia a todos. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.